no caminho e paz no coração é o que desejamos a todos vocês que prestigiam o nosso Diálogo Espírita. Nós temos dito aqui, e sempre vale repetir, que, segundo algumas mensagens mediúnicas, oriundas de fontes seguras, nosso planeta está passando por um processo de transição, principalmente moral, que é para melhor, embora um exame mais apressado possa parecer o contrário. Se por um lado nós devemos confiar na providência divina e nas entidades celestiais à frente das quais está Jesus, o guia espiritual da Terra, nós não podemos nos omitir e deixar de assumir o papel que nos cabe neste processo. Não podemos nos limitar a somente assistir como espectadores, porque das nossas ações depende fundamentalmente o sucesso ou o fracasso dessa empreitada. Pela lei do progresso, nós sabemos que um dia o que tem que ser, será. Que podemos traduzir pela vitória do bem, da justiça sobre a injustiça, da paz sobre a violência e do amor sobre o ódio. O dever que nos cabe é o de assumir o protagonismo dessa transformação, de modo que a passagem de um mundo de provas e expiações para uma sociedade regenerada ocorra no menor tempo e de uma maneira menos traumática possível. Quando o mundo à nossa volta se mostra tão cheio de conflitos, caldeira repleta de sentimentos antagônicos, em ebulição extrema, exigências de respeito e direitos por parte de pessoas que elas próprias não sonegam, desprezam em relação às outras pessoas, quando a justiça subverte a aplicação das leis e as tornam opressoras dos bons, poupando e protegendo os maus, quando a moralidade rasteja na lama, enaltecida e incentivada por pessoas que deveriam dar os melhores exemplos, quando parece que estamos caminhando em direção ao caos e ao precipício da alma humana, nós, vocês, todos nós, que ainda temos esperança, que ainda temos um pouco de bom senso, temos que nos unir e não somente rogar a misericórdia divina para sairmos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo e agir com determinação. Ou isso, ou teremos que amargar cada vez mais as intragáveis doses de coisas ruins, negativas, o desrespeito, a ruptura dos valores morais, as baixarias, as ignomínias, a desonestidade descancarada, a mentira deslavada, inescrupulosa e agressiva. Em nome do futuro de seus filhos e de seus netos, de vocês, futuro de vocês também e de todos nós, que um dia reencarnarão aqui à Terra, porque nós teremos que voltar provavelmente muitas outras vezes ainda, apresse-se a lutar pelo bem, pela verdade e pelo amor. Nosso tema livre de hoje toca um desses pontos sensíveis à nossa sociedade atual. Todas as vidas importam. E para encerrar, nós temos as razões dos fatos, onde eu trarei aqui observações importantes sobre, evidentemente, sobre a ótica espírita, sobre a vida espiritual dos animais. Todas as vidas importam. Esse é o nosso tema livre do programa de hoje. O assunto está em voga com alguma variante desse título, né? E nós vamos abordar aqui o que o Espiritismo pode contribuir com isso, qual é a visão que a doutrina espírita, ou pelo menos nós espíritas, porque nem tudo poderia ser antecipado à época de Kardec, meados do século XIX. As coisas são muito dinâmicas, mudaram muito, né? A vida em sociedade, as leis, a legislação, etc. Mas tomando por base a fonte kardeciana, embora
não estejamos no quadro Fonte Allan Kardec no momento, mas é de lá que nós bebemos e que nós vamos tentar passar algumas informações, alguns conceitos, pelo menos deste pequeno grupo que aqui se faz representar do diálogo espírita. Então, temos que enfatizar o seguinte: todas as vidas importam, negras, brancas, indígenas, dos esquimós, dos criminosos e até dos animais, e poderíamos até descer até os vegetais. Temos que ter cuidado, até porque se fala em preservação do meio ambiente. Então tem tudo a ver também, né? Importa porque são patrimônio divino, importa porque são elas, as reencarnações, né? As vidas sucessivas, as reencarnações, que nós trilhamos, através delas, a senda da evolução que nos conduzirá do estado de simplicidade e ignorância, né? Nós somos criados assim, simples e ignorantes, até a condição de espíritos perfeitos e mais próximos do Criador. Lembrando que não importa, portanto, a aparência física, mas a essência espiritual. Quem quer comentar primeiro? Você? Pode ser. Eu vejo assim, toda a vida, desde de uma molécula, uma bactéria, um vírus, todos fazem parte da vida. O nosso planeta, ele é preenchido por vida, então uma depende da outra, são todas encadeadas na natureza, né? Então é essa visão que nos dá a certeza de que todas são importantes, né? Desde do mais simples elemento vivo até o ser humano completo, né? Que vamos dizer seria o mais importante de todos os seres nesse planeta, e é justamente por isso que há a diversidade desses seres humanos, e todas elas têm que ser extremamente respeitadas, pois fazem parte desse complexo. Suas primeiras palavras. Independente de onde, né, da origem do ser humano, né, eu digo assim, dessas diversidades, mas nós temos que lembrar que somos todos filhos do mesmo Pai, né? A nossa origem é a mesma, e independente da nossa cultura, da nossa forma de ver a vida, todos são importantes, todos importam e muito para cada um de nós e para todos nós, para o nosso planeta, né, e para a humanidade inteira, né? Não podemos discriminar, não podemos deixar de lado qualquer que seja o ser vivo. Somos todos importantes, como você falou, Humberto, somos todos conectados, né? Somos seres interdependentes. Exatamente. Como eu coloquei na abertura, né? Uma espécie de editorial da AD Paraná a respeito desse assunto, a gente tem que ter em mente que todos precisam ser respeitados. Quando se pretende forçar uma situação, colocando um grupo que se acha prejudicado acima dos outros, como só eles agora são importantes, há uma subversão de valores, né? Não é, no nosso ponto de vista, e aí eu assumo essa opinião pessoal, né? Eu não concordo com essa maneira de querer abrir caminhos à força, mediante a própria violência. Se se condena um certo comportamento para certos grupos, né, ainda que seja a maioria, essa minoria ela não pode usar das mesmas armas que ela condena, né? Então, toda vez que você, a pretexto de mostrar a sua indignação contra uma suposta injustiça, contra uma situação qualquer praticada contra um elemento que constitui um determinado grupo, e esse indivíduo sai vandalizando, quebrando as coisas nas ruas, agredindo, enfim, usando da violência, ela perde totalmente a razão dos seus direitos, tá? Então, precisamos colocar bem claro, porque a condescendência, até onde nós podemos condescender? Então, de repente, num certo momento, repito, as coisas passam a inverter o sinal, e aquele que era o suposto opressor passa a ser oprimido. Não é esse o caminho. Agora, um capítulo importante que eu resolvi abordar aqui é sobre a vida dos criminosos,
Tá? Então eu queria fazer um apanhado aqui, depois vocês comentam. Por que a vida dos criminosos é importante também? Tem muita gente que não concorda. Porque se nós desejarmos ou patrocinarmos a sua morte, eu vou ler aqui porque fica mais objetivo, tá? Se nós desejarmos ou patrocinarmos a sua morte, além de um ato de vingança social explícita, nós estamos aniquilando somente com a atual vida biológica desse indivíduo. Mas ele voltará, eles voltarão, terão que voltar. E mais hoje, mais amanhã, nós acabaremos cruzando de novo no caminho com eles. Se não exatamente aquele, mas com outros de caráter semelhante, né? Por isso que a doutrina espírita é frontalmente contra a pena de morte, né? Por mais doloroso que seja, a gente vê a prática de crimes hediondos, né? Praticada por pura maldade, por gente dessa estirpe. Então, gostemos ou não, são nossos irmãos também. E como ela frisou, têm a mesma origem, foram também criados simples e ignorantes e têm a mesma destinação final, que é a perfeição relativa em relação a Deus. Trilhando caminhos que levarão a essa perfeição e, por consequência, a felicidade. Agora eu vou começar por aqui. Sobre isso, tem um texto que eu achei bem interessante. Lógico, não temos tempo para ler o texto completo, mas tem uma mensagem do Espírito Elizabeth de França, na Revista Espírita, que ela inicia falando, até trouxe aqui para deixar bem frisado, né? Que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos dados por Deus ao mundo, que deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa, e que vós deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, não é? Então aqui ela traz um texto belíssimo falando justamente dessa questão de que nós temos o hábito de julgar e falar que como aquele irmão se desvirtuou do caminho, se tornou um criminoso por escolha própria, nós achamos que a vida dele não tem importância e que a morte é até algo ainda pequeno para ele, que não vai sofrer nada. E não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos olhar como nós gostaríamos de ser olhado, porque aquele criminoso pode ter sido eu, pode ser um filho meu, pode ser meu irmão, meu pai, enfim, pode ser alguém da minha convivência ou não, mas temos que lembrar que somos todos irmãos e que nós podemos auxiliar através da prece. É a nossa grande ajuda. E lembrar que Jesus, diante dessa situação, ele jamais julgou, ele estendia a mão para auxiliar aquele. E aí eu lembro de duas colocações assim, né? Bem rapidinho antes de passar para ele. Uma não vamos nutrir, não vamos alimentar essa ideia de que bandido bom é bandido morto. Gente, isso é uma total descaridade, tá? Por mais que seja, como eu falei, criminoso, hediondo, tem que pagar, nossa justiça é leniente, ela não pune como deve, mas em condições humanas. Como ser humano ele tem que ser tratado. A punição dele é a privação da liberdade, não ser tratado pior do que um animal, como os nossos presídios aí. Outra coisa que a gente lembra Jesus quando ele fala que todo aquele que me visitar na prisão e tal. Aí ele diz, na verdade não fez a mim, mas todo aquele que visitar um ser que está preso, né? Ele diz lá, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive preso e foste me ver. Né? Eles precisam sim da nossa condescendência, não só para, porque senão eles vão ficar por aí, morrendo, reencarnando e fazendo maldade. Nós temos que mudar isso aí. Não adianta só expurgar com ele. Você quer comentar rapidinho ainda um pouquinho sobre isso, para a gente passar para o tópico seguinte? Duas questõezinhas. Jesus disse, na verdade ele agiu sempre perdoando o pecador, mas condenando o pecado. É essa forma que a gente tem que ver. O erro é o erro, mas o espírito, o ser humano, ele merece a condescendência, merece a oportunidade, claro, dentro das limitações possíveis, né?
E também comentaram no primeiro bloco que você falou, como faz bastante sentido. O criminoso tirou uma vida. Agora a sociedade vai se igualar e ele vai tirar a vida dele. Sim. É a mesma incoerência, né? É uma vingança, né? Uma vingança. Por incompetência de regenerar esse indivíduo. Exatamente. Porque as leis e a sociedade ela deve estar para recuperar esse indivíduo. Exato. E há casos de pessoas muito devedoras e que ao final da vida ela se arrepende sinceramente e ainda se torna até útil para a sociedade ainda. Ela é capaz de contribuir de alguma maneira. Então, para a gente chegar mais perto do final, eu vou colocar aqui. Então, nós temos o nosso direito e o dever de reivindicar a vigência da justiça plena e para todos, ricos ou pobres, negros ou brancos, religiosos ou ateus, todos em pé de igualdade, né? E o clamor tem que ser para todos e não só para um determinado grupo por estar em moda. Então daí todo mundo só olha aquele grupo, aquelas pessoas, aquela etnia, aquela situação social, aquela desigualdade tem que ser revista, tem que ser trabalhada, tem que ser melhorada. Todos têm direito à oportunidade, desde que tenham merecimento para tal. Eu quero depois, vou deixar você falar mais um pouquinho, e quero os últimos 30 segundos para eu fazer um encerramento aqui. Como você disse, independente de quem seja, a justiça, a própria palavra já diz, né? Você tem que ser justo com um e com outro. A justiça não pode ser seletiva. Ela deveria ser igual à justiça divina. Como somos imperfeitos ainda, temos as nossas regras que devem ser seguidas. E essas regras são para todos. Se eu faço parte do grupo A, B ou C, não importa. Se eu causo um delito, aquela regra serve para mim, serve para aquele que está em evidência, que tem o poder, né, que está nas mídias, que é uma pessoa conhecida, famosa. Ela tem que ser julgada pelas leis da sociedade, da mesma forma que aquele outro que não é visualizado, que não é conhecido, que tem uma situação econômica e financeira diferente do outro, da mesma forma. Isso é importante a gente enfatizar bem. Então, para encerrar, gente, a gente coloca aqui como um adendo, né, ao que eu coloquei lá na abertura, que o quadro atual, né, é de parcialidade por parte de segmentos ideológicos ou grupos radicais e da imprensa assintosamente comprometida. A gente tem que se precaver com termos o nosso próprio juízo para separar o joio do trigo. Essas posturas não condizem com justiça, com democracia, com ética ou moralidade. Boa semana a todos. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, Diálogo Espírita e o programa de número 400. No editorial, um olhar sobre o movimento espírita. No autorretrato, confidências de um jornal. E ainda com Carlos Augusto Parchem, o discurso para o próprio umbigo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, vamos abordar o tema A ingratidão dos filhos e os laços de família. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos fala que das dores mais fortes, mais profundas, são aquelas causadas pelas provas que atingem o coração. E a ingratidão é um dos frutos do egoísmo. Diz ele para nós que para compreender como consequência a ingratidão dos filhos em relação aos pais, basicamente ela se dá devido a 3 situações que acontecem quando aqui nos encontramos encarnados. Numa primeira situação, os espíritos que em seu planejamento vêm como uma família e nas encarnações passadas
acabaram se magoando, passaram por situações onde um prejudicou o outro, gerando muito ódio, e ao desencarnarem, decidem, através do planejamento e ali instruídos por seus mentores espirituais, que venham como uma família para abrandar esses sentimentos, para aprenderem a se gostar e a desenvolver o amor, ampliando esses laços que são os laços da família universal. Numa segunda situação, é uma responsabilidade muito grande receber aqueles que chamamos de filhos, pois antes de sermos filhos, somos todos irmãos. E aí, quando aqui chegamos, acolhemos esses espíritos como filhos, mas falhamos como pais e mães, porque somos aqueles que permitem que esses que estão sob a nossa tutela façam o que desejam. E aí, quando chega na fase da terceira idade ou quando idosos, vão sofrer a consequência dos seus próprios atos, pois que esses filhos vão, como consequência, ser ingratos. E uma terceira situação, que é aquela em que a família é harmoniosa e recebe um espírito entre eles que, por mais que toda a família se desdobre para incentivar o seu desenvolvimento, para mostrar o caminho correto, esse espírito acaba se desvirtuando. Em todas essas situações, nós temos aí a ingratidão dos filhos para com os pais. E São Tomás de Aquino, em seu tratado da gratidão, fala para nós que há 3 níveis de gratidão, que é o nível superficial, aquele onde nós nos colocamos reconhecendo o que o outro fez, mas apenas como uma forma de educação, despertando em nós a parte intelectual somente. Um outro nível de gratidão é o intermediário, onde gera em nós uma emoção e aí uma relação maior de gratidão para com aquele que nos beneficia. E a terceira, que é o nível profundo, aquele onde nós nos vinculamos àquele que nos trouxe, que nos fez um favor ou um benefício. Então, meus amigos, independente de qual seja a situação que nós estejamos vivenciando com os nossos familiares, se somos pais, se somos mães, lembremos da nossa responsabilidade e que recebemos esses espíritos, deveríamos recebê-los por amor, instruindo-os e conduzindo-os para um caminho de certezas, um caminho reto, que siga os exemplos de Jesus. Se somos os filhos, lembremos que por piores que sejam os pais ou mães, nós devemos a ele a gratidão pela vida, que é o bem mais precioso concedido por Deus. Muita paz e muita luz a todos. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, Diálogo Espírita e o programa de número 400. No editorial, um olhar sobre o movimento espírita. No autorretrato, confidências de um jornal. E ainda com Carlos Augusto Parchem, o discurso para o próprio umbigo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. No quadro das razões dos fatos de hoje, eu queria comentar um pouquinho sobre os animais, de modo geral. Há anos, décadas, um certo ministro do Trabalho defendeu-se da acusação feita à sua esposa por ter sido flagrada usando o carro oficial do governo para levar o cachorro da família ao veterinário. Na ocasião, ele disse que cachorro também é gente.
Naturalmente foi alvo de muitas críticas, de muitas piadas, também só escapou das famosas memes, porque que divertiriam muito o público, porque na época não existiam as redes sociais. Pois o tal ministro quase que acertou, embora não devesse, obviamente, usar o dinheiro público para dispensar tratamentos humanos, cuidados humanos ao canídeo em questão. Nós diríamos que não é, mas será. Explique-se, não que a alma, né, do cão ou de um outro animal, de outros animais, reencarnarão diretamente em seres humanos. Tal coisa como também o inverso, que seria a regressão dos seres humanos aos reinos inferiores da natureza, que faz parte, conceito que faz parte de algumas crenças orientais, mas que é a metempsicose, e que isso não é aceita pelo Espiritismo. Para esclarecer melhor, nós vamos partir da questão 540 do Livro dos Espíritos, que diz que na natureza tudo se encadeia do átomo ao arcanjo, que por sua vez este arcanjo também começou pelo átomo. Significa dizer que pela lei de progresso, que rege a evolução espiritual, a vida inicia no átomo. Não ainda, evidentemente, a vida orgânica, como nós a conhecemos, porém como o fato de que tudo que existe no universo pulsa, vibra e interage de certa forma com o todo. É o conceito de vida com V maiúsculo, que existe simplesmente porque Deus está em toda parte e em tudo que por ele foi gerado. Os átomos juntam-se, combinam-se e formam moléculas, constituem os elementos básicos, os alicerces da vida, da matéria, e em dado estágio de organização passam a possuir, a apresentar rudimentos de inteligência, atributos possíveis e originários de suas reações eletroquímicas, como a ação exercida pela atração do magnetismo. Nos estágios mais avançados dos minerais, define-se as estruturas organizadas por forças pouco conhecidas e que chegam às complexas formas dos cristais. Será cedo, muito cedo ainda, para falarmos em almas, pois o mais correto é nós dizermos que ali jaz um princípio inteligente ou princípio espiritual, dando os seus primeiros passos rumos à perfeição, visto que o termo alma ou espírito só se aplica aos seres dotados de razão e de pensamento contínuo. Mas evoluirá este princípio para os seres mais simples do reino vegetal, como os musgos e as algas, até atingir os grandes representantes das florestas tropicais, entre outras, como o carvalho, as sequoias e as coníferas. Diminuirão em morfologia, mas avançarão em capacidades ao adentrar o reino animal pelas portas dos acelulares vírus, que a gente tanto ouve falar atualmente, e os unicelulares, as bactérias e as amebas. Darão sequência à sua longa jornada de bilhões de anos até atingir a condições de animais superiores, como os mamíferos, de modo geral, e os primatas em particular. Finalmente, por transformações especiais em seus perispíritos ou corpos astrais, estarão aptos a habitar corpos dos hominídeos ou os homens primitivos, para poderem trilhar, então, as sendas da inteligência e da moralidade. Muita paz a todos.